Elivaldo Barbosa, um grande nome da política local, hoje recebe homenagens da Câmara de Vereadores de Teresina. Elivaldo Barbosa, estou falando da senadora Regina Souza. É verdade, a senadora que é natural de União, município aqui perto, faz parte aqui da região de Teresina, mas hoje tem esse título, receberá essa justa homenagem na Câmara Municipal de Teresina, fruto de um requerimento da vereadora Terezinha Medeiros, que é do PSL, e hoje será entrega solene lá no Palácio Chagas Rodrigues, sede da Câmara Municipal de Teresina. Elivaldo Barbosa, você já conhece a senadora Regina Souza de longos períodos de militância? Desde a época do Sindicato dos Bancários. Sindicato dos Bancários. No final dos anos 80, início da década de 1990, ela sempre atuou, ela funcionária do Banco do Brasil e logo teve uma atuação muito forte no Sindicato dos Bancários e depois como dirigente partidária, dirigente do Partido dos Trabalhadores, uma petista histórica, de longa história no PT. Em 2010 ingressou mais na política de maior visibilidade, digamos assim, sendo a primeira suplente do senador Wellington Dias em 2010, e agora com a eleição de Wellington em 2014 para o Palácio do Karnak, aqui para o governo do Estado, é natural que sua primeira suplente assumisse, ela assumiu de fato, e hoje é senadora pelo Estado do Piauí. E agora cidadã teresinense. Cidadã teresinense, nossa conterrânea aqui, né? Que ganha a partir de hoje. E detalhe, secretária da administração, hein, Elivaldo? Secretária da administração, exatamente. Uma experiência também administrativa na estrutura, no primeiro escalão no governo do Estado durante muito tempo, né? Nas duas gestões do governador Wellington Dias. Eu fiquei agora até com uma curiosidade, uma dúvida que quero tirar com a senadora Regina Souza. Senador, o que foi mais difícil na sua vida? Foi a militância no Sindicato dos Bancários, ser secretária da administração ou lidar com o Partido dos Trabalhadores? Boa tarde, seja bem-vinda, parabéns pelo título de cidadã Teresina. Joelson, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Na verdade, as três são funções desafiadoras, mas a Secretaria da Administração, até eu não tinha experiência administrativa nenhuma, né? Então eu tive que estudar muito, que ler muito, que me aconselhar com quem já administrou, porque todo dia era um problema. Todo dia quem lida com a parte muito sensível de qualquer governo, que é o servidor público, e também a administração pública, que não é só servidor, a gente tem todo um Estado para estar. Eu tinha que ter conhecimento do Estado como um todo, o que estava acontecendo em cada secretaria, Então sempre tinha problemas. E foi desafiador. Um setor espinhoso da administração todo dia tinha uma bolsa de aposta para saber que dia que eu ia sair, né? E eu fiquei até o fim, só saí junto com o Wellington. Saiu junto com o governador Wellington Dias. Agora, senadora Regina Souza, a senhora me falava aqui, antes da gente começar a entrevista, que a senhora tem uma história ligada diretamente à cidade de União e mais especificamente com uma comunidade lá na região. Que comunidade é essa? É isso, é como eu estava dizendo, eu sou de União, né? Então eu nasci lá, mas é da zona rural. Né, na Concórdia, ali, Soares, e hoje tem Divinópolis, porque a minha família hoje está dividida, tem uma parte na Concórdia, parte no Divinópolis, e foi lá que a minha vida, na verdade, eu não tinha relação com a cidade eu só ia de ano em ano para os festejos, né, que é festejo de São Raimundo, a cidade, a sede do município. De União. Na verdade, a relação era muito na comunidade, né, de menina que quebrou coco, e que de lá saiu a Parnaíba, né, porque é onde eu tinha um tio que podia dar uma chance para a gente estudar. E ele foi puxando um por um, assim, até que a família foi toda. O meio urbano onde a senhora viveu foi Parnaíba? Foi Parnaíba. Minha vivência com 12 anos eu fui para Parnaíba, então o urbano, a minha relação foi muito maior com Parnaíba do que com a minha própria cidade. Foi professora também, né, senadora? Pois é, professora. E aí em Parnaíba eu estudei, terminei pedagógico, e lá eu dei aula. E só depois eu vim para Teresina, porque eu vim fazer vestibular para letras, né, porque o que eu queria fazer, né, de Parnaíba só tinha administração. Sim. Até que a família toda achava que eu ia fazer administração para voltar para Parnaíba, e eu não fiz. Eu fiz letras e fiquei aqui, fui batalhar por um emprego. Aqui então, em Teresina já? Emprego formal, foi meu primeiro emprego formal aqui, em Teresina, na Escola Santa Maria Gorete, Educandário Santa Maria Gorete, pelas mãos de uma parnaibana, Tessia Leal, que me conhecia lá de Parnaíba, tinha uma escola lá, e quando casou veio morar aqui, e abriu a escola aqui, foi o meu primeiro emprego formal, né, 1973. Eu comecei a trabalhar em Teresina, então a minha vida tem sido aqui, né? Assim, a vida política, a vida profissional, toda eu exerci aqui. Existe sempre uma curiosidade muito grande em relação à sua vida no período de vida rural, na zona rural. Ainda hoje a senhora tem identidades com essa comunidade? Tem parentes morando lá? Tem, a minha mãe de sangue, que as pessoas perguntam, Regina, tua mãe não morreu? Quem morreu foi minha mãe que me criou, morreu ano passado. Minha mãe de sangue fez 91 anos, essa semana está lá. Lúcida, faz tudo em casa, né? Quero ter aquela vivacidade que ela tem.
até os 91 anos, como ela está hoje, muito tranquila. Então, ela está lá, meus irmãos que se aposentaram, a parte já está lá, fez o caminho de volta, e eu também pretendo fazer meu caminho de volta, porque não tem nada melhor do que o campo. A roça é o melhor lugar do mundo, né, de a gente saudável, ouvir passarinho, amanhece ouvindo passarinho cantar, ver o ipê desabrochando, florindo. Não tem nada que pague aquilo, né? Claro que enquanto estiver nessa atividade política, eu só vou lá no A senhora planeja esse futuro? Planejo, sim. Quando eu largar essa história aqui de política, eu não quero tem fazer... data para isso, né? Não, ainda não. Eu quero fazer meu caminho de volta. E não perde o vínculo com Teresina, que é aqui pertinho, né? Pertinho, né? E lá também tem... Até a internet já tem lá. Lá na comunidade a gente salta... lá no Divinópolis tem... No Soares também tem internet, todo mundo está conectado. A sua mãe vive hoje... lá no Divinópolis. Divinópolis, tá. Comunidade de Divinópolis. A senhora imaginava que com 12 anos, quando a senhora saiu do município de União, a senhora imaginava que chegaria onde chegou? A senhora projetava o quê na sua vida? Não, assim, até porque quem nasce assim, de família muito pobre, do jeito que eu nasci, geralmente tem o destino traçado é continuar o que a família fez, sempre fez, não tem outro espaço. Felizmente, esse tio descobriu a gente e levou para Parnaíba para dar uma chance. A minha mãe também, muito batalhadora, a gente foi para Parnaíba, foi indo aos poucos e depois foi todo mundo. Né? Sofremos muito em Parnaíba também, não foi muito fácil a vida da gente, mas todo mundo estudou. Então, não imaginava. Agora, sempre fui muito metida, né? Porque eu mesmo, lá na zona rural, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era das ligas camponesas. Então, eu aprendi muito. Eu já sabia, direta, 10 anos eu já sabia o que era reforma agrária. Então, eu já sabia o que era reforma agrária, as injustiças, eu via as injustiças acontecendo ali, e ele me mostrava as injustiças que aconteciam, da pessoa trabalhar numa terra que não era sua e de repente o dono mandava você ir embora da noite para o dia e aí você deixa tudo para trás, né? Ele manda derrubar a casa e você deixa tudo para trás e vai procurar um lugarzinho para construir uma nova moradia. Tudo isso eu vi. E as bandeiras mudaram, o Brasil mudou muito daquele tempo para cá no que diz respeito a essas questões, senadora? Ainda temos essas mazelas, ainda tem a questão do latifúndio muito forte, mas não no Piauí muito menos. Mas ainda temos muitas lutas no campo que não devia mais ter, né? O Brasil, o último país a fazer reforma agrária, mas fez pela metade, não fez toda, até porque tem essa volta toda aí, você vê a bancada ruralista que tem no Congresso, fazendo uma volta ao latifúndio, a busca a tomar a terra dos índios, a tomar a terra dos trabalhadores rurais, e está aí a reforma trabalhista que não deixa mentir, né? Que é um retrocesso do tamanho, principalmente para o campo. Praticamente se está liberando o trabalho escravo. A gente imaginava uma luta inteira que a gente teve contra o trabalho escravo, imaginava que só ia avançar até ele acabar. Não, ele está... Aquela portaria do Ministério, por exemplo, ela libera totalmente. A própria reforma libera, né? Dá todas as condições para o patrão explorar bastante o seu empregado. Tem proposta lá de ruralista que pode pagar o trabalhador rural só com a casa, a moradia e a comida. Tá. Pago. A senhora tem toda essa vivência e essa militância, e a gente conhece muito bem assim, essa história, quem lhe conhece mais de perto. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção para essa informação que o Erivaldo nos deu da militância da senadora Regina Souza no Sindicato dos Bancários. Nós temos imagens, inclusive, aí da TV pioneira, Erivaldo Barbosa, da época de Regina Souza. Olha aí. Lembro demais. Aí deve ser na porta do Banco do Estado, né, Erivaldo Barbosa? Parece. Está parecendo. Acompanhou muito aquele episódio do Banco do Estado, né? O fechamento, depois da federalização, houve muita reação do movimento. O primeiro mandato do sindicato, aí foi o fechamento do Banco do Estado. Banco do Estado. Mais do Banco do Estado, todo em mármore, hein, Erivaldo? Exatamente. A senadora que foi a lista das pessoas que iam sair. Ela inaugurou uma nova fase no sindicalismo, lá nos bancários, quando mudou lá a diretoria e ela foi a primeira presidente, né, senadora? O primeiro presidente foi o Wellington Dias. O Wellington, né? Depois ela foi sucessora... Eu era vice dele, aí eu fui a sucessora dele. Muito bem. Tá, me tira uma dúvida. Dídimo de Castro não teve uma militância no banco também? Ele era funcionário do Banco do Nordeste, então ele ia para as assembleias, mas ele não foi diretor, assim, mas ele ia para as assembleias, ele participava das coisas, das discussões, né? Então é contemporâneo também, né? Tá certo, então. Nós falávamos agora há pouco da sua vida como professora, que foi o seu começo profissional. Como é que a senhora migrou para o serviço bancário? É aquela história, né? A pobreza faz a gente... Eu amo ser professora. No dia que eu tive que sair, porque na época não permitia acumular, né? A gente não podia ser professor e bancário, agora pode. Né? Então, quando eu tive que sair, foi assim uma tristeza. Mas a necessidade faz, né? O Banco do Brasil era o sonho de... Né? O pessoal diz que sonho de mãe era casar as filhas com o bancário do Banco do Brasil. Né? Então, era um emprego, o Banco do Brasil, a Caixa, era o emprego do sonho de todo mundo. Então, tinha que fazer concurso. Na época, eu fiz concurso para o INSS
e para o Banco do Brasil. Passei nos dois, tinha feito da Caixa, tinha passado também na Caixa, então quando eu fui chamada foi assim, para 3 concursos. E eu escolhi o Banco do Brasil. Nem pensou, né? Banco do Brasil era o grande... Depois eu me arrependi, que depois teve a Caixa, puxou uma coisa, melhorou mais a Caixa do que o Banco do Brasil. Depois do Banco do Brasil teve uma decadência muito grande, assim, que eu saí do banco sem completar o tempo de banco. Eu me aposentei no banco, mas puxando o tempo do Estado. A senhora hoje é aposentada? Aposentada. Não tem mais vínculo com Não o tem, banco. mas tem vínculo porque eu fiquei eu me aposentei sem retirar a minha previdência. Pelo contrário, eu preferi manter o vínculo, porque o plano de saúde é bom. Então eu continuo com o vínculo por isso, né? Mas aquilo que o direito, a legislação lhe permitia na época, eu fiquei que a gente podia optar. Então eu sou hoje aposentada do Banco do Brasil, recebo pelo Banco do Brasil a minha aposentadoria. Senadora Regina Souza, a senhora vai receber essa homenagem, antes da gente tratar de política mais propriamente, mas a senhora vai receber essa homenagem hoje. Como é que a senhora se sente sendo homenageada pela cidade de Teresina? Olha, é sempre bom. Eu agradeço a Terezinha Medeiros, que é conterrânea de União, né? Vereadora, também importante por ser uma mulher, né? Que lembrou de verificar se eu tinha o título e foi olhar e não tinha. E ela resolveu me homenagear, eu sou muito grata. E é bom, é honroso, né? Porque a gente é um reconhecimento, né? A minha vida em Teresina, a minha vida profissional toda em Teresina. Então, algum serviço, eu acho que o fato de exercer minha profissão aqui, algum serviço eu prestei a essa cidade. Não ficar enumerando como senadora, o que você fez? Até porque eu acho assim, porque fulano trouxe a emenda disso, trouxe a emenda daquilo, já trouxe algumas também, das universidades, que também são na cidade. Mas eu acho que aquele dinheiro é público, qualquer um ia trazer, não é da Regina. Então, eu acho que o que eu fiz mesmo foi o meu trabalho aqui, a minha militância política aqui, que deve ter ensinado alguma coisa a alguém, as pessoas, a gente sempre aprende com as pessoas. Então, isso é muito bom. Tanto que eu me sinto teresinense faz tempo, né? Então, hoje só é uma formalização do título. Senadora, na política, a base governista ela foi posta em prática, a sua unidade. Agora, recentemente, na aprovação de uma polêmica matéria lá na Assembleia, em que o Partido Progressista votou contra, houve um estremecimento, aí houve novamente um reencontro. A senhora acha que esse teste é o definitivo? Ou seja, é possível manter a base governista que apoia o governador Wellington Dias desse tamanho? Olha, o governador Wellington é muito habilidoso, então ele deve estar fazendo lá, ele gosta de rabiscar. Se você percebe, quando ele ou está escrevendo no computador ou está rabiscando um papel. Eu disse a ele que eu ainda tenho curiosidade de pegar aqueles papéis dele e ver o que ele escreveu ali. Mas ele tem muita habilidade, ele está sempre pensando no avião, a gente viaja, ele está sempre... Ele está projetando. Eu sei que é difícil, porque a base é muito grande, está muito grande a base. E sempre também, assim, eu acho até que ele já faz isso pensando também. Faz bem grande, porque mesmo que saia um ou outro, não fica pequena. Então, ele nunca vai ter uma base pequena, eu acho isso. Talvez alguns possam ter que sair, até por conta de, às vezes, um líder toma um outro rumo, a base tem que acompanhar. Então, a gente não sabe. Inclusive, fez a previsão de que o PTB não estará nessa base ano que vem. A gente não sabe, não, mas nós temos muita gente do PTB na base, né? Inclusive nas secretarias, parlamentares, mas a gente não sabe, porque tem um setor do PTB que está querendo caminhar por um caminho próprio. Então, a gente tem que aguardar. Eu acho que janeiro e fevereiro deve ser os 2 meses da conversa, da montagem, já acho que das definições. Né? Nesse momento, ele está preocupado aí em fechar o ano, questão do funcionalismo. Então, acho que esse ano não vai ter essas conversas ainda muito... Não vai ter muito espaço. Enquanto não tem os acertos, aí tem muita especulação. Deixa as especulações continuarem. Agora, senadora, uma das principais características suas ao longo dessa história de militância política é a franqueza. A senhora sempre foi muito defensora dos interesses do Partido dos Trabalhadores. E nesse momento, o Partido dos Trabalhadores vive, pelo que se sabe, um certo dilema, porque precisa estar na base com alguns nomes que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Tem sido muito difícil para a base do Partido dos Trabalhadores. A senhora acha que isso se resolve até o ano que vem? Ou é impossível manter alianças com alguns nomes da política que fizeram essa votação? Não é questão de ser impossível. A política brasileira, o modelo brasileiro é cruel, né? Aquela história, você faz aliança com o partido, mas na verdade quem te acompanha são pessoas. A gente viu isso aqui na eleição passada, que tinha uma coligação com o Wellington Dias, tinha a coligação do Zé Filho, e tinha gente da coligação do Wellington Dias apoiando o Zé Filho, e tinha gente vice-versa. Então tem essa questão de a gente não ter essa consistência partidária, a legislação permitindo, a gente nunca faz uma reforma política para valer, é sempre na última hora, então sai uma meia sola, como a gente chama.
Mas não é uma questão de, assim, é possível. Tem uma frase do Lula aí que eu considero meio forte, que eu acho que perdão é uma coisa muito forte. A gente convive, eu pelo menos não perdoo, não. A senhora discorda mas dessa estratégia? Perdão aos golpistas, perdão foi aos essa? golpistas. Foi essa perdão frase. é muito forte. Eu sei que eu tenho que conviver. Os golpistas são E imperdoáveis. construir algumas coisas juntas, mas a coisa que foi feita, para mim, não tem perdão, não. Né? Mas eu convivo, eu aceito que a política, que o sistema brasileiro permite isso e a gente acaba entrando. Ciro Até Nogueira porque, por Filho. exemplo, o Lula acho que disse isso também, até muito impressionado pelo que ele está fazendo, as caravanas. Ele chega no lugar, está todo mundo esperando ele lá, uma boa parte de quem, dos Renan, partidos que em votaram Alagoas, contra. Eunício, né? lá Então, em Fortaleza. Aí ele vai dizer, eu não quero vocês na minha caravana. Aqui mesmo, Marcelo Castro nos acompanhou Marcelo no ônibus Castro. o tempo todo, dentro do ônibus com a gente. A gente vai dizer, não quero você aqui. Não pode mas ele- ir. mas Tanto que o o Marcelo Castro teve ele uma postura... apoiou, voltou. O Marcelo teve... Mas o Renan também não votou na questão do impeachment, não. Ciro Nogueira Filho, esse seria, parece que o ponto mais delicado, o senador Ciro. Mas é aquela história, tem tudo. O Ciro, todo mundo viu a postura dele, inclusive a postura dele é sempre, agora, porque está no governo, ele sempre está no governo contra algumas coisas que a gente acha que está errada e que a gente defende contra ele. Lá a gente vota sempre o contrário. Mas ele já é da chapa, ele já é um componente da chapa, né? Ninguém pode ignorar também. A Margarete é vice-governadora nessa chapa, que, aliás, é uma excelente vice-governadora, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que eu admiro muito e tenho amizade. Então, essas coisas obrigam a gente, né, aquela história, pelos santos e beija-as-pedras. Pelos santos e beija-as-pedras. Senadora Regina Souza, queria agradecer a sua presença, a presença da senhora aqui no Jornal do Piauí, parabenizá-la pelo título de cidadã teresinense que recebe hoje e parabenizá-la pela história de vida inteira também. Muito obrigado pela participação. Quero aproveitar para convidar as pessoas, às 19 horas, Câmara Municipal. Hoje estou recebendo o título de cidadã teresinense com muita honra.